teu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um outro sem igual. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Aleluia, 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 oh aleluia, 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 aleluia. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. São todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a esse culto de louvor e de adoração à Santa Trindade. Que ela, a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os envolva, meus irmãos e minhas irmãs, e vos prepare para nesse momento prestar esse culto em espírito e em verdade. Curvemos nossas frontes nesse momento para uma oração de adoração com nossa irmã Cláudia e logo em seguida essa oração de adoração façamos a leitura alternada do Salmo 116, os 4 primeiros versículos, depois do 12 ao 19, com nossos irmãos Tiago e Elaine. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer a oportunidade desse trabalho. Te pedimos que venha abençoar o nosso culto, que tudo que façamos aqui seja para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado por tudo que nos tem dado. Em nome de Jesus. Amém. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Grande amor que meu Jesus mostrou por mim, sofrendo a cruz, morrendo a fim de me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor imenso do Senhor, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu por mim e para me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor imenso do Senhor, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz horrendo amargo fel, sofridos para me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor imenso do Senhor, quem poderá contar? Incomparável Salvador, teu inefável e santo amor, que é impossível de sondar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor imenso do Senhor, quem poderá contar? Amém. Salmo 143, versículo 10 nos diz: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Confessemos agora a Deus de uma oração silenciosa todos os nossos erros, aquilo que desagrada a Deus, que tanto das coisas que fizemos como do bem que não fizemos. Após alguns instantes em que ouviremos o interlúdio musical, teremos a oração de confissão com nosso irmão Everaldo.
Senhor, faz-me chegar aos seus rios, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me beber dos teus rios, Senhor, faz-me beber dos teus rios, Senhor, faz-me beber dos teus rios, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me viver nos teus rios, Senhor, faz-me viver nos teus rios, Senhor, faz-me viver nos teus rios, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me chegar aos teus rios, Senhor, faz-me chegar aos teus rios, Senhor, faz-me chegar aos teus rios, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Pai querido, nesse momento de confissão, nós entramos na Tua presença, Senhor, para pedir perdão dos nossos pecados, nossas falhas, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos tira, Senhor Jesus, do Teu altar, Pai. Nesse momento, nós te pedimos que Tu venhas perdoar os nossos pecados, derramando da Sua graça e do Seu poder, estando conosco, Senhor, e fazendo a Tua vontade em cada um de nós, Pai. Nós te louvamos porque até aqui Tu tens sido conosco, Tu tens feito grandes coisas em nosso meio, por isso estamos felizes ainda, Pai. Muito obrigado por cada um de nós, pela Tua igreja aqui presente e por tudo aquilo que Tu tens a fazer e vai fazer em nossos corações e em cada um de nós. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, seja conosco nesse momento, Senhor, que estamos passando, Pai. Que Tu possas estar com cada um, cada família, a igreja, Senhor, as cidades, o país e o mundo, Pai, abençoando e derramando do Teu poder e da Tua graça, é o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Amém. Declaração de graça, Salmo 103, 3 e 4. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Louvemos a Deus com um cântico dirigido por nosso irmão Ismael. Após esse cântico em que estaremos consagrando nossos dízimos, nossas ofertas, nossas vidas, teremos uma oração de consagração por nosso irmão diácono Alexandre. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, obrigado por estarmos reunidos aqui, ó Senhor Deus, mesmo distante fisicamente, ó Pai, mais próximos espiritualmente, ó Senhor Deus. Obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Agradeço pelos dízimos e ofertas aqui depositados em favor da sua igreja, ó Senhor Deus. E também agradeço pelo talento de cada um que tem participado desses nossos cultos virtuais, ó Pai. E tudo isso seja para a tua honra e tua glória, Senhor Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Consagremos também a vida de nossas crianças, de nossos juvenis. Cantemos a quarta estrofe do hino 172, Convite às Crianças, e em seguida uma oração por nossa irmã Isabela. Deus abençoe cada criança que está aqui. Obrigado por mais esse domingo. Em nome do Senhor. Amém. Primeira leitura em Atos 2, versículo 14, e depois de 36 a 41, com nossos irmãos Lucas e Débora. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio
e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Segunda leitura, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 23, com nosso irmão Eliel. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Todos. Engrossa-se o coração com gordura, mas eu me recreio na tua lei. Salmo 119, 70. Terceira leitura, Lucas 24, de 13 a 35, com nosso irmão Davi. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo:
És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos todos ler juntos. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Salmo 119, 169.
Oremos mais uma vez, pedindo a Deus que nos ilumine. Para essa oração, convido nossa irmã Sueli. Olhos para os montes, nesse momento tão especial, onde ouviremos a mensagem do Senhor ao nosso coração. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos teus ouvidos às minhas súplicas. Te peço que abençoe o pastor Roberto, o mensageiro desta noite. Que ele não venha falar de si mesmo, mas que seja guiado e iluminado pelo teu Santo Espírito. Essas são as minhas súplicas, em nome de Jesus. Amém. O discurso de Pedro, do texto de Atos 2, 14, de 36 a 41, foi lido no domingo passado e é leitura também deste terceiro domingo de Páscoa. Na oportunidade passada, sua ligação estava no novo nascimento. Nesse domingo, no cumprimento das Escrituras. Ambos com o resultado de conduzir à fé e ao compromisso com o Messias. Discurso ratificado pela carta de 1 Pedro, seu capítulo 1, dos versos 17 a 23, que baseia a fé em Deus no sacrifício de Cristo. E, finalmente, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35, utiliza o discurso sobre as Escrituras, dessa vez discurso feito pelo próprio Jesus, como um meio para alcançar uma fé verdadeira através de uma experiência espiritual profunda, como o fizeram, como provaram o discípulo Cleófas e o outro discípulo no caminho de Emaús. O texto de Lucas apresenta o encontro de Jesus no caminho de Emaús. A localização dessa aldeia, Emaús, para nós hoje é desconhecida. As citações dos mapas romanos, de Ptolomeu, de Jerônimo, de Eusébio de Cesareia, entre outros, localizam Emaús, aonde seria conhecido como Nicópolis, cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, o que, na medida bíblica de estádios, daria 160 estádios ao invés dos 60 estádios do texto que nós lemos. Mas esse detalhe, né, é apenas uma curiosidade, não é o mais importante, né? O nome Emaús, ele deriva de uma palavra hebraica que era Amat, que tem o significado de fontes termais. A história então se inicia com o encontro de Jesus com duas pessoas que pertenciam ao grupo maior de discípulos. Passa-se a conversar. Então, já estavam conversando, né? O viajante, que era Jesus, é atraído pela conversa deles. E Jesus passa a dialogar, a conversar com eles e interpreta as Escrituras. Após chegarem na casa de Cleófas, Jesus vai seguir adiante e eles convidam a Jesus com esse pedido que tanto acalenta o nosso coração. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. E Jesus aceita ficar com eles
mais um momento e abençoando o pão, a ceia, os olhos deles se abrem, eles reconhecem a Jesus, o que não haviam feito até esse momento. E então eles voltam a Jerusalém e proclamam a ressurreição do Mestre. Esse breve comentário que eu fiz, né, esse breve resumo, essa descrição desses 5 momentos, dessas 5 situações que estão entrelaçadas e seguidas umas das outras, eles levaram os discípulos a um encontro verdadeiro com Jesus. O viajante desconhecido se aproxima. Foi assim que Jesus se encontrou com eles. Mesmo eles tendo o testemunho do túmulo vazio, eles estavam descrentes. E o desconhecido não poupou suas palavras na hora, mostrando que a incredulidade deles vinha de uma dureza de coração, e começou a explicar as Escrituras. Mostrou para eles como eles desconheciam a vontade de Deus. A dor perturbava os discípulos. A esperança que eles tinham no reino de Deus, né, uma visão errada do reino de Deus, uma visão materialista, mas essa visão, essa esperança que eles tinham, ela estava se esvaecendo, porque já era o 3º dia após a morte de Jesus. Então, não acreditavam que houvesse mais esperança, que houvesse mais possibilidade da ressurreição. E esse medo, essa insegurança era causada, né, porque enquanto Jesus estava com eles, que eles acompanhavam os apóstolos e os outros discípulos, eles se sentiam protegidos, eles se sentiam fortes, mas nada disso os preparou para o que aconteceu. O grande problema para a mudança, né, de uma fé ilusória para uma fé verdadeira é o que na psicologia, que mais tarde também foi apropriado pela administração de empresas, é sair do que se chama zona de conforto. Os discípulos, enquanto acompanhavam o ministério de Jesus, estavam assim, estavam confortáveis, estavam tranquilos, estavam seguros, mas era uma fé ilusória. Não conseguiram se manter firmes após a morte de Jesus. Se lamentavam e estavam com medo, estavam com seus olhos fechados. Mas agora eles tinham saído dessa zona de conforto. Eles estavam com medo, eles estavam inseguros, medo dos judeus, dos fariseus, medo dos soldados romanos, medo da perseguição que aconteceria na sinagoga. É uma zona também na psicologia chamada zona do medo.
É justamente esse o nome que origina esta situação em que eles viviam, em que estavam preocupados com os acontecimentos ao redor, estavam preocupados com a opinião dos outros, estavam inseguros, não tinham autoconfiança, não sabiam o que seria de suas vidas. As dúvidas e o medo do futuro são assuntos que esse peregrino misterioso iria abordar. A fé, quando motivada pela emoção, como foi o caso deles, era motivado pela presença do mestre que os acompanhava, daquele sentimento de segurança, da emoção de ver o mar se acalmando, a natureza obedecendo, mortos ressuscitando, leprosos curados. Então aquilo tudo gerava uma emoção forte que movimentava as suas vidas e poderia resultar em mudanças significativas. No meio eclesial, os cultos, qualquer tipo de trabalho que apresente o apelo emocional são muito procurados pelos fiéis. O modelo de culto que estimula as emoções consola, faz com que as pessoas se sintam acolhidas, acalentadas, que se sintam fortes. Aquela emoção, aquele momento faz com que a pessoa se sinta forte, capaz de qualquer coisa. E por isso que, inclusive, alguns pregadores de má fé aproveitam esse momento e até exploram os fiéis. Mas não se deve descartar a validade da experiência emocional para a vida espiritual. Essa experiência emocional prepara, abre os corações e a mente e faz com que esse outro momento, o momento do aprendizado, fique mais fácil. Eu diria que é essa experiência emocional que tira a pessoa da zona de conforto, que faz com que a pessoa consiga modificar alguma coisa da sua vida. A zona de conforto, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes não é algo bom, Alguém pode falar, mas é bom estar confortável. Não, a zona de conforto, às vezes, está no acostumar com coisas ruins da vida. Tá ruim, mas vamos levando, tá assim mesmo, a gente vai conduzindo as coisas dessa maneira. Mas, de repente, uma emoção, algo forte como algo ligado, por exemplo, à morte, à doença, a um desemprego, ou pode também ser emoções positivas, alegres, por exemplo, um nascimento, o desafio de um novo emprego, alguma coisa assim que traga uma alegria para a pessoa, tanto as ruins quanto as boas, abre novos caminhos. O problema é que essa fé emocional, em que a base são as sensações, o sentimento, inclusive a gente ouve muita pessoa falar, estou sentindo que Deus está aqui. Então, quem é conhecedor das Escrituras sabe que Deus está presente em todo lugar, a todo momento, e que mesmo quando não estamos sentindo, Ele está lá. E aí a pessoa
começa, né, a necessitar sempre dessas emoções. Então, quando não tem a emoção, não sente a presença de Deus e cria uma instabilidade na fé. Falta essa estabilidade para a fé emocional, porque as emoções são instáveis. É a natureza das emoções. Então, é engano pensar que uma fé verdadeira, salvadora, é limitada às emoções. Torno a dizer, não descartamos esse aspecto da fé. Ele é importante. Mas não é tudo. Porque enquanto o que motiva a fé está presente, a pessoa é forte, ela é capaz de declarar que morre por Cristo, que daria seu corpo a ser queimado, e até, como eu disse, né, a pessoa se disponibiliza a fazer qualquer coisa, enquanto está sentindo essa emoção forte. Ele é capaz de vencer o mundo. E o seu sistema neurológico está repleto, né, da dopamina, da serotonina, as químicas das emoções. Mas isso é o suficiente para manter uma vida espiritual? Esses fatores externos que promovem a ilusão, que promovem a emoção, são ilusórias, são perigosas, porque podem criar uma nova zona de conforto. Mas falamos, né? Zona de conforto que era estar com o mestre, o medo, a zona do medo, que era agora esse momento após a morte, a insegurança dos romanos, das sinagogas. Esse movimento todo, aparece a figura de Jesus. E ele começa a falar das Escrituras Sagradas. Percebemos que Jesus está alimentando aquela fé emocional que eles tinham, com a clareza das ideias do que poderíamos chamar de uma fé racional, uma fé baseada no conhecimento da vontade de Deus e das Escrituras Sagradas. A própria Bíblia estimula isso. Ela estimula o seu estudo, e ela estimula a meditação, a reflexão e até mesmo o decorar partes da Bíblia. O guardar os mandamentos, estudar as Escrituras, meditar na Palavra de Deus. E muitas vertentes religiosas, até mesmo religiões não cristãs, exploram esse veio intelectual. A nossa igreja mesmo, a igreja calvinista, o próprio judaísmo, entre outras tantas vertentes, vem no conhecimento das Escrituras Sagradas um caminho para agradar a Deus. A fé racional ela é mais estável que a fé emocional, por não precisar do meio ambiente para seu sustento. Ela não necessita que sejamos tocados pelo ambiente, que criemos um clima, que façamos com que as emoções aflorem. Não. Ela é uma atitude individual, de estudo. É o suficiente para suas bases se consolidarem. Voltando às categorias da psicologia, nós adentramos a uma nova zona, chamada de zona da aprendizagem. Mas, como a fé emocional, a fé racional
também tem seus perigos. Ela pode, paradoxalmente, contraditoriamente, criar uma fé irracional. Isto é, ela é baseada em seguir leis, normas, e as pessoas que acabam perdendo, né, o foco do conhecimento da vontade de Deus, confundindo isso com o aprendizado de fórmulas, de normas, de regras, acabam sendo pessoas até admiradas por muitos cristãos, porque eles postam na internet, eles compartilham versículos, muitos versículos assim que falam ao coração, postam meditações com frases de efeito significativas, debatem teologia, discutem os pontos teológicos da Bíblia e fazem longas e bonitas orações, floreadas, emocionantes até, vejam, baseada numa fé racional, acaba gerando essa fé irracional e resgata, né, as emoções para se aliar a ela. Eles estão presentes nas mídias, aí as pessoas ficam todas emocionadas de ver, né, aqueles destaques da palavra de Deus. Olha, que bonito, né? Ficam deslumbrados com a fé dessa pessoa e passam a segui-las no Instagram, no Facebook, em tantas outras redes sociais. E nos cultos também essas pessoas estão presentes. Elas vão aos cultos, são capazes de analisar e criticar o sermão do pastor, olham a vida dos irmãos da igreja e sabem que estão fora disso, fora daquilo, analisam as terminologias que os irmãos usam na oração, se usam a palavra correta, se usou a doutrina correta. São, contudo, fiéis, infiéis. É interessante essas contradições. São pessoas sem compromisso com suas comunidades. Na hora de falar de fé, fala. Mas na hora de dar o dízimo, encolhe a mão. Não, porque a igreja vai gastar errado. Eu sei. Nessa hora, o texto bíblico mandatário, imperativo de levar os dízimos à casa do Senhor não vale. Eu tenho que analisar e verificar. Eu tenho que saber em que está gasto e se eu vou dar o dízimo. Eu sempre tenho uma desculpa, ou para não dar o dízimo, ou para criticar como o dízimo está sendo gasto. Eu citei o dízimo porque normalmente é uma das partes que mais dói nesses fiéis que não têm compromisso com a igreja. Eles sempre têm uma desculpa e também nunca podem assumir um trabalho. Você pode fazer uma oração? Posso, né? Então eu vou. É só aquele momento, vou aparecer, vou discursar. Mas você pode entregar a cesta básica? Você pode fazer a direção de um culto, de uma reunião de oração, se preparar para acompanhar os jovens, os adolescentes, orientar, visitar os doentes. Não, isso não. Isso gasta tempo, não tenho tempo. Eu não tenho tempo para entregar para Deus os meus dons, os meus talentos. Eu posso ser um administrador de sucesso no mundo, no mercado financeiro, mas na igreja
Eu posso criticar, mas não contribuir com esse talento. Posso ter um belo dote de voz ou talento musical, mas eu uso para o meu deleite pessoal e não estou disposto a entregar um louvor, a dirigir a igreja para que ela seja edificada. Eu posso ter a capacidade de ensinar até aquelas pessoas que estão afastadas da escola há muitos anos e têm dificuldade com as novas tecnologias ou com o novo momento em que vivemos, mas eu consigo, no meu dia a dia profissional, atingi-los, mas não na igreja. Não tenho compromisso, não quero assumir compromisso, eu prefiro fazer as coisas com só Deus sabendo. Assim, também mostra que essa fé baseada apenas no cognitivo é ilusão. Os discípulos de Emaús vivenciaram nessa caminhada com Jesus a passagem da fé emocional inicial de quando eles viviam com Jesus para uma fé racional, esclarecida. Mas ainda precisaram dar mais um passo para assumir um compromisso com o reino de Deus, para atingir uma nova fé. E essa nova fé, ela deu validade, deu um novo sentido para as duas expressões de fé anteriores que nós falamos. Ambas tiveram seu papel para Cleófas e seu companheiro atingirem a verdadeira experiência espiritual que leva à fé salvadora. E ambas foram renovadas por essa fé salvadora. O sentimento que eles tinham pelo Mestre os retirara de sua zona de conforto quando de sua ausência, de sua morte. A sua morte os havia conduzido ao medo e insegurança. Hoje vivemos dias de medo e insegurança. Então, façamos o pedido que eles também fizeram. Façamos a Jesus, mesmo sem ainda o conhecê-lo verdadeiramente, como eles ainda não conheciam, tinham visto, mas ainda não tinham experimentado a profundidade dessa fé que ultrapassa a emoção e o conhecimento. Mesmo assim, eles clamaram a Jesus: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. Para nós também, o momento agora é de insegurança, sim, mas é de oportunidades e desafios. Jesus, quando expôs a Bíblia aos caminhantes, ele os conduziu a conhecimentos que os ajudaram a enfrentar os desafios desse novo momento em que eles estavam. A Bíblia fez com que eles vivenciassem e estivessem preparados para abrir os seus corações a um novo momento, a uma nova experiência de fé que aconteceu quando Jesus partiu o pão, abençoou aquela refeição e os olhos de seus discípulos se abriram. Ao comungarem com o Mestre,
ganharam um novo propósito para suas vidas. E se antes eles estavam preocupados com a noite, com o dia que declinava, agora eles se levantam corajosos e enfrentam a escuridão da noite e, conforme o texto bíblico, na mesma hora, voltaram para Jerusalém, retornaram junto dos 11 apóstolos e testemunharam. A fé salvadora, ela é espiritual, ela é restauradora e promove a comunhão e o compromisso. Vamos apresentar diante de Deus nossos agradecimentos, nossos pedidos. Podemos usar o grupo do WhatsApp para apresentá-los, o Facebook da igreja, ou mesmo o canal do YouTube. E após alguns instantes, aqueles que quiserem apresentar seus pedidos poderão fazê-lo, enquanto cantamos o cântico Pai de Amor com nosso irmão Everaldo. Após o cântico, nosso irmão Manuel fará a oração de intercessão. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo e te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviastes. Meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tudo santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Soberano Deus, na tua presença, Senhor, nos prostramos neste momento de culto, a fim de colocarmos no teu altar todos os pedidos dos teus filhos. Temos a certeza que tu és um Deus que usa de misericórdia, e por isso clamamos a ti, para que tu venhas nesta hora atender os pedidos deixados no teu altar, em especial os referentes a essa pandemia. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e aviva a tua obra em nossos dias. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Oremos a oração que o Senhor nos ensinou, após a qual seremos despedidos com a bênção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs, com toda a família de Deus espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.